Eu converso agora com o engenheiro agrônomo Roberto Rodrigues Júnior sobre a crescente produtividade do trigo do Cerrado. Roberto, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Dia a Dia Rural. Bom dia, Regina. Obrigado pela oportunidade. Um momento importante para comentar um pouco dessa cultura que vem avançando bastante no Cerrado. A gente é que agradece, Roberto, a sua participação. Para começar aqui o nosso papo, seria interessante explicar para a nossa audiência sobre essa transformação do Cerrado em uma área ali considerada desfavorável para a cultura do trigo. A que deve essa mudança, né? Importante observação, principalmente pensando no avanço dos últimos anos, né? A estimativa esse ano, Regina, é que o Brasil plante 3 milhões de hectares de trigo. Antigamente, esse trigo praticamente estava concentrado, né, ainda está na região sul, né, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina um pouco também, e nos últimos anos teve um avanço, né, 10% dessa área, o Cerrado já representa 10% da área, cerca de expectativa nessa safra de 300 mil hectares. O avanço do plantio direto vem ajudando, né, esse manejo, esse aumento da cultura do trigo. E outro ponto importante também é o desenvolvimento de materiais. Dando um exemplo, né, a Embrapa, ela vem ajudando bastante no desenvolvimento de materiais aí, mais adaptados, né, à região do Cerrado e com altas produtividades. A Embrapa, por exemplo, tem um material que é o BRS 246, que no ano passado teve picos de produtividade em algumas regiões, como Cristalina, de 160 sacas. Então, o incremento, o avanço do plantio direto, a questão da importância da rotação de culturas e cultivares mais adaptadas ao cenário do Cerrado, vem proporcionando esse aumento do trigo, né, que estava concentrado na região sul e agora aumentando, né, na região Cerrado. E lembrando que o Brasil ele não é autossuficiente, o Brasil ainda importa cerca de 50% da produção de trigo. Então, é importante a gente aumentar a produtividade para buscar uma autossuficiência nessa cultura que é tão importante para o agronegócio brasileiro. Certo, Roberto. E a gente falou um pouquinho dessa transformação, mas também queria entender contigo qual é o cenário atual do trigo no Cerrado, né? Quais os bons resultados que a gente pode destacar? Você já trouxe alguns, mas a gente queria entender os outros também. Com certeza, Regina. A gente está vendo nos últimos tempos esse aumento de produtividade, um diferencial que a gente enxerga no Cerrado, em relação até outras regiões, principalmente no Cerrado, normalmente esse trigo que é plantado, até comparando com outra cultura que é plantada no Cerrado, duas, né, o sorgo e o milho, o trigo proporciona que o produtor ele possa plantar uma variedade de soja um pouco mais tardia. Quanto mais tardia essa soja, mais chance de ter maior produtividade pelo tempo que ela fica na lavoura, né, no campo. E outro ponto importante é a questão da rotação de cultura. Isso é importante para diminuir a pressão de pragas, doenças, plantas daninhas, porque uma planta daninha, uma praga, uma doença que ataca a soja, ela não vai atacar o trigo. Então, essa rotação é importante também para reciclar nutrientes no solo e também diminuir a pressão de pragas, doenças, facilitando até a aplicação no defensivo. Então, a cultura ela vem somar força, né, para o produtor diversificar a sua rentabilidade e diminuir o risco aí de uma queda de produtividade de uma cultura determinada, né, até fugindo um pouco da questão da precificação. Roberto, um outro ponto importante para a gente trazer aqui é de que forma o uso de tecnologias contribuiu aí para todo esse cenário positivo, né? Eu comentei da Embrapa, né? A Embrapa ela vem ajudando também nos materiais, mas é importante também a parte química também, né? A gente, até falando um pouco da a Ihara é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. Há 2 anos atrás, a gente desenvolveu um novo herbicida pré-emergente na cultura do trigo. Normalmente, o produtor ele não utilizava produto pré-emergente. E com esse lançamento da Ihara, que é o produto Yamato, proporcionou também para o produtor manejar melhor plantas daninhas utilizando um pré-emergente. Então, a tecnologia, através de materiais, de novos materiais mais resistentes, mais adaptados à questão do cerrado, o investimento em drone, investimento em mapeamento de plantas daninhas e também de novos produtos mais eficazes e modernos, vem ajudando a cultura a avançar, principalmente na região do Cerrado. E outro ponto é a questão climática também. O trigo ele não gosta de chuva no momento do florescimento. E no Cerrado, a gente sabe que em abril, maio, cessa, né, a chuva,
isso facilita aí o desenvolvimento da cultura sem uma pressão maior de doenças, como ocorre no sul. Então, é uma vantagem também climática da região. Certo, Roberto. E na sua avaliação, quais foram aí os principais desafios superados na região para a evolução dessa cultura? O desafio está ligado a materiais que estão sendo adaptados, desenvolvidos por exemplo, a Embrapa para a própria região, a questão da rotação de cultura, que é bastante importante para diversificar a produtividade, diversificar a rentabilidade do produtor, e o investimento em novas tecnologias. O produtor ele vem se aperfeiçoando, ele vem investindo, porque ele entende que precisa ter, independente da cultura, a melhor forma de ter uma boa rentabilidade é investir em produtividade. A gente está vivendo um ano desafiador no agro em relação a preços de commodities, e o produtor ele precisa aumentar o investimento para buscar uma melhor produtividade, porque independente de preço, quando a gente consegue ter uma boa colheita, uma boa safra, esses riscos são amenizados aí por uma precificação um pouco mais baixa, como a gente está vivenciando esse ano. Certo, Roberto. E apesar desses desafios superados e dos bons resultados, a gente sempre tem o que superar ainda mais, né? O que você avalia que ainda precisa ser superado, que ainda precisa crescer mais para que a gente continue alavancando essa cultura na região? O Cerrado, a gente tem muitas áreas, Reginas, degradadas de pastagem. Então, a gente tem espaço para aumentar a área de trigo. E na própria área safrinha também, tem muito produtor que planta soja e não planta nada depois na sequência. Então, temos oportunidade em relação a áreas degradadas, pensando no avanço, e também na própria safrinha, onde o produtor não planta nada. O investimento em tecnologia, investimento em novos materiais está acontecendo, mas a gente tem um longo caminho, a gente tem um grande mercado. Como eu comentei no início, a gente importa o Brasil ele não é autossuficiente ainda na cultura do trigo. Cerca de 50% da produção do Brasil, do consumo, ele é importado. Então, a gente tem um longo caminho, temos oportunidade, temos terra, sem precisar desmatar nada. Essas áreas já são áreas degradadas de pastagem e áreas que o produtor planta soja. Então, a gente consegue avançar aí com a cultura, com as novas tecnologias que estão sendo investidas aí nos últimos anos. Roberto, e para encerrar aqui o nosso bate-papo, como você vê o papel do produtor rural em tudo isso que a gente conversou até o momento? O produtor precisa estar atento a essas tecnologias, precisa estudar, receber essas informações e interpretar elas de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua lavoura. Então, até falando um pouco da Irrara, né, nosso papel como empresa é levar informação, levar as tecnologias que a Irrara vem avançando, são diversos produtos. Hoje a gente tem um manejo completo para a cultura, o produtor consegue desenvolver o portfólio da Irrara desde o plantio até a colheita, mas precisa utilizar, né, de forma assertiva esses produtos e as tecnologias que estão sendo lançados no mercado. Então, o principal ponto, né, entender, estudar e utilizar de forma correta, de acordo com a sua rentabilidade, de acordo com a sua realidade. E saber que quanto mais investir, maior a chance de manter uma maior produtividade. Certo, Roberto. Acho que a mensagem que fica é para o produtor rural se manter atento aí às tendências, às tecnologias e o momento certo de investir em novidades aí para a produção, né? Quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente e até uma próxima. Muito obrigado, Regina, pela oportunidade. Até a próxima. Até.